Leituraço. Para confrontar o desafio implícito na situação descrita nas páginas precedentes, fundamos em 1944, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro, TEM, com os seguintes objetivos básicos: a. Resgatar os valores da cultura africana, marginalizados por preconceito à mera condição folclórica, pitoresca ou insignificante. B. Através de uma pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura, tentar educar a classe dominante, entre aspas, branca, recuperando-a da perversão etnocentrista de se autoconsiderar superiormente europeia, cristã, branca, latina e ocidental. C. Erradicar dos palcos brasileiros o ator branco maquilado de preto, norma tradicional quando a personagem negra exigia a qualidade dramática do intérprete. D. Tornar impossível o costume de usar o ator negro em papéis grotescos ou estereotipados, como moleques levando cascudos ou carregando bandejas, negras lavando roupa ou esfregando o chão, mulatinhas se requebrando e lacrimogêneas mães pretas. E. Desmascarar como inautêntica e absolutamente inútil a pseudocientífica literatura que, a pretexto de estudo sério, focalizava o negro, salvo raríssimas exceções, como um exercício esteticista ou diversionista. Eram ensaios apenas acadêmicos, puramente descritivos, tratando de história, etnografia, antropologia, sociologia, psiquiatria e assim por diante, cujos interesses estavam muito distantes dos problemas dinâmicos que emergiam do contexto racista da nossa sociedade. O Teatro Experimental do Negro, TEM, iniciou sua tarefa histórica e revolucionária, convocando para seus quadros pessoas originárias das classes mais sofridas pela discriminação: os favelados, as empregadas domésticas, os operários desqualificados, os frequentadores dos terreiros. Com essa riqueza humana, o TEM educou, formou e apresentou os primeiros intérpretes dramáticos da raça negra, atores e atrizes do teatro brasileiro. Seguindo esta orientação, o TEM inspirou e estimulou a criação de uma literatura dramática baseada na experiência afro-brasileira, dando ao negro a oportunidade de surgir como personagem herói, o que até então não se verificara, salvo os raros exemplos mencionados do negro como figura estereotipada, como ocorria em peças como Mãe e Demônio Familiar, ambas de José de Alencar. Em sua antologia, Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, o TEM documenta essa fase pioneira da nossa dramaturgia. Não separávamos nossa atuação no palco dos acontecimentos políticos sociais de interesse para os descendentes africanos. Por isso, o TEM promoveu, entre outros certames, a Convenção Nacional do Negro, São Paulo e Rio de Janeiro, 1945-1946, e o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, Rio de Janeiro, 1950. Diversos trabalhos apresentados a este congresso, por escrito ou em forma oral, estão reunidos no volume O Negro Revoltado. Fiel à sua orientação pragmática e dinâmica, o TEM evitou sempre adquirir a forma anquilosada e mobilista de uma instituição acadêmica.
A estabilidade burocrática não constituía o seu alvo. O TEM atuou sem descanso como um fermento provocativo, uma aventura da experimentação criativa, propondo caminhos inéditos ao futuro do negro, ao desenvolvimento da cultura brasileira. Para atingir esses objetivos, o TEM se desdobrava em várias frentes. Tanto denunciava as formas de racismo sutis e ostensivas, como resistia à opressão cultural da brancura. Procurou instalar mecanismos de apoio psicológico para que o negro pudesse dar um salto qualitativo para além do complexo de inferioridade a que o submetia o complexo de superioridade da sociedade que o condicionava. Foi assim que o TEM instaurou o processo dessa revisão de conceitos e atitudes, visando a liberação espiritual e social da comunidade afro-brasileira. Processo que está em sua etapa inicial, convocando a conjugação do esforço coletivo da presente e das futuras gerações do negro brasileiro. Com efeito, a geração atual dos jovens descendentes de africanos está demonstrando um promissor espírito rebelde. Apesar das difíceis condições vigentes no Brasil, impostas pela ditadura militar desde 1964, com a supressão das liberdades públicas e das garantias dos direitos individuais e humanos, há tentativas que denunciam a inquietude dos jovens na procura de um caminho válido. E isto se torna mais difícil por causa do ambiente verificável no país, vazio de esperança e cheio de confusão. Ameaçados pela doutrinação e pelo paternalismo do branco, alguns negros na cidade do Salvador se reuniram e fundaram o Núcleo Cultural Afro-Brasileiro. Lançaram um manifesto parcialmente publicado na Tribuna da Bahia, definindo que, abre aspas, o preconceito não é econômico como muita gente afirma, pois até nas classes mais baixas os brancos discriminam os pretos de igual posição econômica, fecha aspas. O núcleo promoveu um seminário sobre o negro nas ciências sociais, durante o qual examinou os fatores e os produtos da ideologia da branquificação coerciva. Outras tentativas de organizar a gente negra em torno de semelhantes propósitos discretamente desenvolvem seus esforços em vários estados do país. Mencionaremos o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, que reúne no Rio de Janeiro uma juventude seriamente dedicada ao projeto a que se propôs. Trata-se, sem dúvida, de um grupo que muito poderá contribuir numa mudança de qualidade no destino do negro, se perseverar e não desistir diante dos inumeráveis obstáculos que terá de enfrentar. Em São Paulo, onde existe uma muito ativa e politizada comunidade negra, funcionam a Casa da Cultura Afro-Brasileira e as 7 entidades que convocaram o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial a organizar o ato público realizado nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo no dia 7 de julho de 1978. São elas o Grupo Afro-Latino-América, o Grupo de Atletas Negros, Associação Cultural Recreativa Brasil Jovem, Grupo de Artistas Negros, Afro-Latino-América Rio de Janeiro, Associação Cristã Brasileira Beneficente, Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas. Manifestaram sua adesão ao ato público várias entidades da Bahia, como também do Rio de Janeiro, entre elas o Centro de Estudos Brasil-África, CEBA, e o Grande Escola de Samba Quilombo. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atua o Grupo Palmares, liderado por alguns jovens egressos de universidades, além de outros grupos como, por exemplo, aquele que edita o jornal Tição. Em São Paulo, o poeta Oswaldo Camargo lidera o lançamento do periódico Abertura. Há muito esforço anônimo, muita luta negra espalhada pelo vasto território nacional. Mesmo sem uma ligação formal,
Todos esses grupos, pessoas, energias e realizações estão comprometidos, são cúmplices numa mesma tarefa histórica que é a continuidade do processo de libertação da raça estabelecido no Brasil pelos primeiros africanos que pisaram o chão do país.